Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da TV Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada nessa entrevista de hoje o jornalista Arthur Coelho, que é âncora da Rádio Band News Difusora FM, e também o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter aqui da Band Amazonas. E o nosso convidado de hoje para essa entrevista é o senador da República, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, senador mais votado no último pleito, mais de 830 mil votos, quase 835 mil votos, Plínio, e sempre com um discurso amazônida, regionalista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Com esse discurso que veio na campanha, fez essa votação expressiva, senador mais votado. E como é que tem sido esse início lá no Congresso Nacional, lá no Senado? Eu dei sorte, porque eu cheguei no momento histórico e no momento tumultuado. Portanto, para mim não tinha novidade nenhuma. Vindo da Câmara de Manaus, no segundo mandato, a gente chegou com aquela coisa fervendo, com a eleição do Renan, né, com os ataques ao Supremo, e a gente conseguiu, com pouco tempo, se situar e existir dentro. Eu me considero hoje em casa, no Senado, repetindo tudo aquilo que eu disse que faria lá. É a repetição do meu discurso da campanha, eu estou levando para lá. Culminando agora com essa questão da Zona Franca. E a gente tem sempre levado um discurso amazônico. Tem sido bom, é uma briga boa. Eu agradeço ao povo amazonense por ter me mandado para lá para cumprir essa missão. E esse discurso tem falado assim, tem tomado inclusive bastante o seu tempo lá no Senado Federal. Quase que o tempo todo, porque nós, com esse modelo Zona Franca, a gente é muito atacado. Né? Desde a época de jornal, eu fui universitário, fiz texto de teatro, criticando a Zona Franca. Eu sou um crítico à Zona Franca, acho que ela é importantíssima para nós, é o ar que nós respiramos, mas chega, né? Chega. A gente está sempre na defesa, né? A gente está sempre tendo que defender a Zona Franca, sempre tirando o bode da sala. Eu vou cumprir minha missão, continuar defendendo, porque a gente tem 84 mil empregos, não pode ignorar isso. O PIN gera 84 mil empregos, tem outras vantagens, mas é um modelo fragilizado. E a gente tem que mostrar quais são as virtudes. Então, a gente envereda pelo caminho da preservação da floresta tropical. A maior floresta tropical, a área preservada do mundo, do planeta, é nossa, graças à Zona Franca. Então, a gente se pega muito nisso. Só que eu acho que a gente tem que, nesse momento, começar, a partir de ontem, a discutir novas alternativas que nos livrem do modelo Zona Franca. Se a gente não vai acabar com ela, porque ela é lei, não vai acabar, a gente tem que fortalecer a Zona Franca com outras alternativas. E essas alternativas são nossos recursos naturais. Mas a gente esbarra nas questões ambientais. Então, é papel nosso lutar para serrar esses cadeados, para tirar essas amarras, para nos libertar das amarras ambientais, para que nós possamos nos voltar para a nossa vocação e acabar com essa história de estar salvando a Zona Franca o tempo todo. Olá, senador. Essa é a sua primeira experiência como senador. E nesses 4 meses no Senado, o que o senhor encontrou de dificuldades? Olha, dentro do Senado mesmo, é impressionante, né, como respeitam a gente, como um senador se torna amigo do outro. Hoje, eu procurei ver aquelas cabeças do Senado, senadores que já estão lá há mais tempo, Tasso Gereissati, o Álvaro Dias, o Serra, o Anastasia, e a gente se aproximou e já fez amizade com eles. Eles nos respeitam muito essa questão amazônica. Painha, um defensor da gente. Você não tem dificuldade nenhuma em encontrar solidariedade e você atuar. No Senado você é livre, você discursa, você fala, você é respeitado. Não é dificuldade, porque eu já sabia. Esse tema, né? Esse tema Zona Franca. Esse tema Zona Franca, ele não pode tomar conta do meu mandato. O amazonês me mandou com outras expectativas, claro, para defender a Zona Franca, tentar a BR-319. Mas a dificuldade que a gente encontra é essa, quando você pensa, eu estou relatando o Estatuto dos Animais, eu sou relator do empréstimo para Fortaleza, a gente vai fazer o trabalho, mas lá vem porrada na Zona Franca. Aí tu tem que correr e defender. Então, os meus discursos hoje, 90% foram em defesa da Amazônia, mostrando para eles que não entendem nada o que é a Amazônia. E eu tenho dito sempre o seguinte, eu estou vindo de um estado gigante, eu estou vindo do Amazonas. O Amazonas cabe sozinho dentro dele todo o Reino Unido e a França, mas cabe o sul e o sudeste, o volume de água, biodiversidade, né? a área para plantar água. Então eu digo, portanto, não olhe para mim como coitadinho. Eu estou na defesa, mas não estou na defesa pedindo, estou na defesa exigindo. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de pedir.
com essa mania de agradecer. Por exemplo, o que fizeram agora com a gente, salvando a Zona Franca, não é favor nenhum, é obrigação. Então, como a Zona Franca existe legalmente e ninguém acaba com ela numa canetada, a gente tem que deixar a Zona Franca seguir seu caminho e buscar alternativas. Nós temos que encontrar alternativa para os nossos netos, e começando isso ontem. O senhor disse soltou uma frase há alguns dias numa entrevista, disse que o mundo vai saber que o Brasil nos maltrata. O que o senhor quis dizer com isso? Eu disse isso ontem aos canadenses. Eu estava na sala do presidente do Senado, uma delegação canadense nos visitava. Tem que saber que nos maltrata. Por quê? O Brasil já foi Pelé, o Brasil já foi, ainda é Pelé, mas já foi mais. Já foi Carmen Miranda, já foi futebol, já foi café. O Brasil hoje é Amazônia lá fora. Então, o Brasil vende essa imagem de que a Amazônia, né, é brasileira, de que o Brasil preserva a Amazônia. Mentira, mentira. Quem preserva a Amazônia somos nós, amazonenses. É você que está nos ouvindo agora. Nós é que preservamos. Nos maltratam. Por que nos maltratam? Nós temos um modelo econômico, que é o da Zona Franca, que deu certo. Não sustentou esses anos todos, deu certo. E preservou a floresta. Nós temos hoje 97% da nossa floresta tropical preservada graças à Zona Franca. Não foi objetivo da Zona Franca, mas foi consequência. Está preservada. Aí você tem um governo que quer acabar com esse modelo que preservou. O mundo vai saber que o governo nos maltrata. O mundo não pode permitir que o governo acabe com o modelo que deu certo. Por quê? Se tirar a Zona Franca, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ao extrativismo? Nós vamos voltar à borracha, Copaíba, Piaçava, Andiroba? Não. Não, nós vamos ter que fazer o que o nosso irmão do Pará fizeram. O Pará é um estado, todo mundo admira, superavitário. O Pará tem mineração, tem pecuária, tem serraria. Em compensação, os nossos irmãos do Pará preservaram 33% da floresta. É isso que o mundo quer? Não é. Então o mundo vai saber que o Brasil quer nos obrigar a mexer na floresta. Senador, em uma declaração feita à jornalista Rosane Carvalho já há algum tempo, o senhor disse que não confia nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação à Zona Franca de Manaus, em relação a essas promessas. Por quê? Porque o Paulo Guedes, ele se esforça para dizer o que a gente quer ouvir. Né? Ele é aquele cara que veio de Chicago, dos Estados Unidos, ele está trazendo um modelo financeiro na cabeça dele e ninguém muda isso não. Não tem quem faça o Paulo Guedes mudar do que eles determinaram a fazer. Então, muita coisa que ele diz a respeito sobre a Zona Franca é verdade. Quando ele fala dessa redução do IPI, da Coca-Cola, da Ambev, que ele acha que é vergonhosa, é verdade. Ele erra quando ele imagina que a gente pode fazer suco, que a gente tem fruta, a cestinha, né, o chapeuzinho vermelho e sai na floresta colhendo suco. Você tem que ter todo 10, 20 anos no setor primário. Por que eu não confio nele? Ele trouxe na cabeça isso e vai implantar. Ele vai implantar. E na cabeça dele, é bom para o Brasil. Pode ser até que seja, mas nós somos diferentes. Quando vier a reforma tributária, e vai ter que vir, que é o próximo assunto, quando ele criar o imposto único que ele quer criar, não tem como não mexer na Zona Franca. Ele pode até não mexer na Zona Franca, ele pode até não mentir. Não vou tocar em vocês. Não precisa tocar na gente. Basta que dê competitividade para o outro estado para competir com a gente de igual para igual. Pela distância que nós temos, nós não podemos competir de igual para igual se não tiver incentivos e renúncia fiscal. Então, eu não confio nele por isso. Embora ele queira agradar, ele queira fazer, estou apanhando dos bolsonaristas, porque estou criticando o Paulo Guedes, e eu tinha que reagir como reagi. Ele disse uma coisa na reunião para a gente, não vamos mexer na Zona Franca como vocês querem, fiquem tranquilos. E nós fomos embora tranquilos. Aí ele deu aquela declaração no Band News. Quando a gente vai para cima dele, o Amazonas foi para cima dele, que ele nos chamou para a reunião, eu falei, não vou. Vocês vão, eu confio em vocês, me representam, mas eu não vou. Ouvir a mesma coisa que ele vai dizer. E a mesma coisa que eu tenho séria suspeita de que ele não vai cumprir. E não é porque ele não quer, não, é porque ele vai ter que implantar. E a Zona Franca está surgindo como vilã, com uma renúncia fiscal de 14 bilhões de reais, 14 não, de 24 bilhões de reais para 5 estados, ele acha que é muito, né? E não é muito. Só isso já pagaria, não serve nem para pagar a floresta. E o Amazonas é um dos poucos estados, eu acho que são 12 ou 15, que mandam mais dinheiro do que recebem. A Receita Federal arrecada aqui entre 10 e 13 bilhões por ano e a gente pega de volta entre 4 e 6 bilhões. Ou seja, todos os anos a gente manda 7 bilhões para a União, que gasta como quer. E eu não aceito. Então eu tenho brigado muito com isso. Eu não confio no Paulo Guedes por isso. Ele vai ter que fazer as reformas que o Brasil carece. Então, se ele não separar assim, a Amazônia é um caso à parte. Então, se ele não souber separar isso e não sabe, nós vamos ter problema com ele. Agora, eu não fui à reunião, estou sendo criticado muito porque não fui à reunião, deliberadamente.
eu não posso ter medo de ser transparente. Quem votou em mim sabe o que eu faço e o que eu não faço. Então, estou dizendo nesse momento ao eleitor que votou em mim, que eu não fui porque eu sabia que ele ia dizer a mesma coisa do que disse na primeira reunião. E que se a gente ficar obedecendo, seguindo o chamado, toda vez que ele me chamar, eu for lá tomar cafezinho com ele, eu não vou ter tempo para defender a Zona Franca. Senador, o senhor falou sobre a reforma tributária, posteriormente nós vamos questioná-lo sobre isso, mas eu queria entrar no assunto. O senhor levanta nitidamente a bandeira verde da Amazônia, sim, preservação da Amazônia, sustentabilidade. O senhor começou suas campanhas pelo Partido Verde. Isso. E foi eleito com 25,36% pelo PSDB, sua primeira inserção aí como o senador da República. O que o senhor tem a falar sobre a BR-319? O senhor é contra ou a favor? Não, a favor. A BR-319 é para mim e é para o amazonense uma questão de cidadania, uma questão de dignidade. Você vai para o lado econômico, vai escoar a produção da Franca, vai vir produto, beleza, né? Mas é uma questão de dignidade, de ir e vir. Quando eu digo isso nos programas de televisão que me chamam lá fora, eles ficam assustados. Eu falei, aí eu falo para o apresentador, o Neto, por exemplo, Neto, você é de que? Aí ele fala, eu sou do São Paulo, eu sou de onde foi. Pois é, você pode pegar um carro e ir para onde você quiser, eu não posso. Eu não tenho o direito de ir e vir. O Brasil não está nos dando esse direito de vir quando nos nega a BR-319. Nós tivemos com o ministro, né? Ele é um capitão do Exército, esteve aqui na Amazônia, conhece a Amazônia muito bem, garantiu que a partir de fevereiro começam a asfaltar a BR-319. Eu acredito nele. Mas eu olho para um lado e vejo que a BR-319 não está no planejamento de recuperação das BR até 2022. Dá para acreditar nisso, sendo que essa obra não consta? Não consta. Vai vir o dinheiro de onde? Vai vir o dinheiro de onde? Então, mas como ele foi diferente do Paulo Guedes, ele foi humilde, ele mostrou que conhece a região, é um conhecedor da região, e a gente está dando esse voto de confiança. Outro dia ele respondeu no meu Twitter, quando eu falei, ele falou, não, senador, nós vamos fazer a BR-319 sim. É uma determinação de Estado. A gente está acreditando agora cobrar sempre, né? Mas nós temos instrumentos, né? A população do Amazonas, quando nos manda para Brasília, ela nos dá instrumentos. Por exemplo, o senador Omaziz, hoje ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. E eu sou o vice-presidente. Nunca aconteceu isso, de um Estado mandar na comissão mais importante do Senado. O PSDB, o Omar foi pelo PSD, o PSDB me indicou. Tudo que a gente está falando, isso que o Paulo Guedes quer, vai passar com a gente lá. Então, lá vamos fazer o nosso trabalho, né? Que a gente tem que fazer. Eu só quero dizer que o Amazonas pode ficar tranquilo quanto à nossa participação no Senado. Todos nós somos imbuídos, né? A gente ouve aí, o político está aproveitando defesa da Zona Franca. Eu queria não ter que defender a Zona Franca, eu queria que não fosse preciso, mas é preciso constantemente. Então, eu estou respondendo essa pergunta, essa responsabilidade que eu tenho com o eleitorado. Eu estou consciente do meu trabalho e vou fazer o que eu me comprometi a fazer. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu sinto na rua, né? As pessoas tiram selfie comigo, conversam, dizem que estão representadas. E eu estou fazendo só o que disse que ia fazer, nada mais do que isso. Uma entrevista coletiva faz o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa aqui com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Entrevista Coletiva na tela da Band Amazonas. Conversa com o senador Plínio Valério. Senador, o senhor terminou o primeiro bloco afirmando que nessa posição de vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com o senador Omar também da bancada do Amazonas como presidente, vai se poder ter um crivo maior do que vai vir aí do Poder Executivo com relação a mudanças econômicas, reforma tributária, qualquer coisa que possa mexer com a gente aqui. Tudo vai passar por lá. Eu levei uma assessora daqui que sabe tudo sobre renúncia fiscal, sobre ICMS, sobre tudo que você possa imaginar, para nos orientar lá. Então, não é só o que diz respeito à Zona Franca, é tudo que diz respeito à economia do país vai passar lá. Então, o Omar tem todo o poder de presidente, de pautar ou não, de querer ou não, e a gente, como vice-presidente, de que o Omar não for, eu assumo. Então, o Amazonas fique tranquilo em relação a isso. Nós vamos estar lá em posições estratégicas para defender o nosso Estado. O senhor falou de estratégias. Hoje, a bancada do Amazonas ela tem uma união estratégica para tratar de assuntos como a reforma tributária. Sim, nós estamos juntos. A gente criou
grupinho do WhatsApp, né, para se comunicar, e sempre possível, os 8 deputados federais e os 3 senadores, nós estamos juntos para decidir o que fazer. Vamos fazer o que em relação a isso? Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente diverge na hora, mas tira o que a maioria quer. Quando você não tem unanimidade, você vê o que a maioria quer. Por exemplo, quando eu não vou ao Paulo Guedes, né, só quero que respeite, todo mundo vai, eu não vou, todo mundo respeitou. E eu me sinto representado. Então, tem assuntos que a gente discute, o que nós vamos levar na pauta para o Bolsonaro, por exemplo. Nós tivemos com o presidente Bolsonaro para levar a nossa pauta, nossas reivindicações. Também não deu em nada. Então, a gente tem que se impor enquanto representante do Estado, porque se você desacata ao Plínio Valério, tudo bem, eu reajo ou não reajo. Agora, quando você desacata o senador do Amazonas, você está desrespeitando o Amazonas. Então, eu acho que o Amazonas merece, precisa e tem que ter esse respeito de olhar para o Amazonas e ver, um estado grande, que tem políticos bons. Você não pode olhar para o Amazonas como uma colônia. Então, eu acho que esse pensamento, os 8 deputados federais e nós 3 senadores estamos tendo. A bancada está realmente unida. A gente lamenta muito ver, mas faz parte do jogo, quando lê que, estão fazendo isso para ganhar voto. Eu, por exemplo, posso dizer aqui para vocês, né? Não sou candidato a prefeito de Manaus em hipótese alguma e não pretendo ser governador do estado também. Não pretendo, não passa na minha cabeça isso. Eu quero cumprir meus 8 anos de mandato. Portanto, nada que eu estou fazendo é para angariar votos. O que eu estou fazendo é para retribuir os votos que eu tive. Eu sou devedor do povo do Amazonas. Eu devo o meu mandato ao povo do Amazonas. Então, eu vou cumprir com isso. Eu sou devedor. Eu não posso estar pleiteando nem prefeitura e nem candidato a governo, Já que longe de mim. O senhor falou em prefeitura, quem é o candidato do PSDB nesse momento? Existe? Não. Em Manaus? Não existe, não. O Arthur, que é o prefeito que tem mandato, ele vai ser uma ponte, ele vai ser um cara importante, né, nisso. Ele vai querer sacar alguém. Eu só disse ao Arthur, me vê quem é o nosso candidato para ver se eu gosto dele, né? No gostar que eu digo é para ver se é uma pessoa compromissada com o Manaus. Manaus, o Arthur vai deixar a prefeitura redondinha no que diz respeito à finança, né? Vai deixar redondinho. O próximo não terá muito trabalho nesse aspecto. Nós não temos, não se cogita nome nenhum, não. Eu me recuso a ficar falando de eleição, é muito cedo. O senhor já foi procurado por alguns candidatos? Já. Inclusive dentro do partido, querem perguntar se eu quero ser candidato, em hipótese alguma, né? Eu não posso trair, o povo votou em mim para senador. Eu vou ser prefeito de Manaus, não tem como, né? Então, mas claro que eu vou participar. Eu tive 625 mil votos em Manaus, eu acho. Então, não tem como não participar do processo. Mas eu, como candidato, não, porque esses votos me dão a responsabilidade de fazer. Eu adoro Manaus, eu devo muito a Manaus. Estou de Irunepé, do Rio Juruá, da Barranca do Juruá. Mas, você tem uma ideia, eu tive eu vou arredondar para 835 mil votos. 200 mil, 199,99 foi no interior, os 625 em Manaus. Então, só Manaus me elegeu, né? Então, eu tenho uma dívida, um compromisso com essa cidade, Senador, com o estado todo, mas com Manaus particular. Qual a sua avaliação ao novo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima? Eu vejo o Wilson patinando. Eu torço e às vezes até rezo para dar certo. Eu lamento que o Wilson Lima não tenha... talvez ele avalie que a gente não pode colaborar, né? Por nenhum minuto ele acena que a gente possa ajudá-lo, né? Eu estou disposto a ajudar, eu tenho uma certa experiência, eu fui forjado nas derrotas, de 14 eleições eu perdi 10, eu fui forjado na derrota, portanto eu sou uma pessoa que chegou no Senado experiente, né? No terceiro dia eu já tinha adquirido o respeito do Senado e do Brasil, através do que a gente tem na rede. Então, eu não sei por que o Wilson não procura assim a gente para ser parceiro, para ajudar. Eu quero dizer à população do Amazonas, eu estou disposto a ajudar o governador Wilson Lima, mas ele por nenhum minuto acenou que quer essa ajuda, né? Eu estou em Brasília para ajudá-lo. Eu vejo o governo patinando, eu espero, torço e rezo para que ele se encontre. O senhor, quando no Senado fugiu do assunto Zona Franca, tocou em assuntos, eu separei 2 aqui, que tratam de mandato. Um é para limitar o mandato de ministros do STF e o outro é para dar uma folga de 4 anos de mandato para presidente de bancos centrais. Essa do Supremo Tribunal, que nos tornou receber de todo o país, né? Todo mundo concordando com isso, é porque o ministro do Supremo, por não ter tempo para sair, ele vai sair só de 75 anos,
por estar no topo das decisões, muitas vezes ele perde a noção da realidade. Então, tem alguns ministros lá que se julgam semideuses. E esse projeto de lei, essa PEC, o que essa PEC quer? É tocar no ministro, você é uma pessoa normal, você agora vai ter um mandato de 8 anos, você não está acima de tudo e de todos. Então, eu conheço uma frase que lá, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Então, a gente quer mostrar que no país que a gente quer igualdade, não tem ninguém melhor do que ninguém. Ministro Supremo não é melhor do que ninguém, senador não é melhor do que ninguém. E só existe uma categoria, não sei que nome dá, que pode fazer isso, que é o Senado. O Senado é que pode fazer isso, ninguém mais no país pode. Então, a gente está com essa PEC, ela está tramitando, dando 8 anos de mandato para o Ministro Supremo. E o Banco Central, o que é que a gente quer? A gente quer que ele tenha um mandato seguro de 4 anos, mas que não coincida o mandato dele acabar com o presidente que assume. Quando o presidente da República assumir, o dirigente do Banco Central ainda tem mais 2 anos. Ou seja, livrar daquelas... aquele telefonema indigesto, né? Não baixa juros, sobe juros. Então, a minha ideia é dar autonomia para o Banco Central, para que ele possa desenvolver a sua política, para que não tenha intervenções do presidente da República. Não fique à mercê do humor do presidente da República. Juros altos, a Selic, não sei de quê, o Banco Central não faz nada. Às vezes o diretor quer fazer, o presidente não deixa. Teve um presidente militar que disse que, quando falaram o negócio de banco, de coisa, disse que o Banco Central era ele, presidente, era um militar. E quando ele deixou o presidente da República, nós estávamos com uma inflação de 245%. Por quê? É o mesmo erro que está cometendo o Bolsonaro. Entregou a economia, nessa época acho que ele entregou ao Delfim Neto. Faz o que tem que fazer, que eu não entendo nada. É o que está acontecendo com o Paulo Guedes, faz, não entendo nada. E o Paulo Guedes, assim como o Delfim Neto, não tinha contraponto. Ninguém diz nada, o cara botou na cabeça que vai fazer aquilo e acabou, não tem contraponto. Então, a história se repete muitas vezes, né? Qual a sua relação com o presidente Bolsonaro? Eu conheci o Bolsonaro quando eu fui deputado federal por 8 meses. Mas assim, a conversinha rápida, ele me mostrava as cartilhas, né, aquele negócio de LGBT, a gente conversava rapidinho, se encontrava na fila. Tanto a gente não fez amizade, que eu tive com ele agora, ele não me reconheceu. De dizer, oi, como é que você vai? Está lá. Quando eu falei, aí lembrou, mas não reconheceu. Então, a gente não tem intimidade, não é amigo. Mas eu estou disposto a ajudar o Bolsonaro. Eu me comprometi com a população do Amazonas a ajudar o Bolsonaro. O problema é que eles não estão se ajudando, né? Eles criam uma crise a cada dia. A reforma da Previdência, que é importante para o governo Bolsonaro, eu vou votar a favor. Eu não vejo como não votar a favor da reforma, porque a reforma é boa para o Brasil. Então, eu estou disposto a ajudar o presidente. Agora, quem é bolsonarista tem que entender que quando a gente faz uma crítica, ninguém está abandonando e dizendo que o cara não presta. É uma crítica que a gente tem que fazer, né? Porque quando eu faço uma crítica ao Paulo Guedes, ao Bolsonaro, porrada aquele pessoal que é bolsonarista mesmo, aí fico falando mal, que é normal, só estou dizendo que o antagonismo, né, que a réplica, que o argumento, a democracia precisa. O Senado, ele não é um quartel, um governo, ele não é um quartel. O quartel, o general da ordem, cumpre-se. Na vara criminal, lá com o Moro, ele dá uma sentença, executa-se. No parlamento não é isso. O parlamento é conversa. Então, quando você bota a palavra negociação, aí todo, negociação, não é negociação de negócio. É negociação, olha, essa reforma aqui, esse item aqui, prejudica, como eu estou fazendo o Estatuto do Animal. Isso aqui prejudica a gente na lavoura, lá não sei onde. Eu vi chegar num denominador comum. Portanto, eu queria dar um recado aqui aos bolsonaristas. Quando a gente fala, eu estou disposto a colaborar com o presidente. Agora, ele tem que se colaborar também, não inventar essas crises, né? Mas se você perguntar se eu sou a favor da reforma, sim, desde que não mexa na base da pirâmide. Que essa base da pirâmide é que está o trabalhador, é que está o aposentado, é que está o que não tem emprego. Então, mas se tivesse que ser hoje a votação, eu diria que sim, o Brasil precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, de uma reforma no judiciário. E a reforma tributária vai vir. Aí lá vai a Zona Franca de novo para Berlinda. Senador, o senhor é do partido PSDB, está com um mandato e meio aí no partido. O PSDB tem, o senhor falou de críticas, aí tem recebido muitas críticas, principalmente nesses últimos tempos, esses casos de Caixa 2, principalmente no eixo São Paulo. O PSDB, ele teria que se reinventar, na sua opinião? Como é que o senhor avalia isso? Quando eu cheguei no PSDB, que eu estive numa reunião da Nacional, eu fui, até assumir, eu falava essa palavra reinventar. Aí depois eu mudei um pouco. O PSDB tem que reencontrar o seu caminho. Aquele caminho, né, que legou
o plano que tirou o Brasil da inflação, que legou a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos um legado bom, o PSDB. Agora, o povo já ficou divorciado da gente. Então, a gente não tem que só reinventar, a gente tem que reencontrar o caminho e assumir o nosso papel. Você falou dos que estão acusados. Eu não defendo caça às bruxas. Eu acho que até, em última instância, tem que se esperar para ver, nada de expulsar. Mas a gente pode reencontrar o nosso caminho. Primeiro, acabar com esse DNA paulista. Qual é o DNA paulista do PSDB? Eu vou, mas não vou, eu faço que vou, mas não vou, e nunca assumo uma postura para valer. Então, nós temos que assumir a postura. Se você perguntar, Plínio, se você tiver que definir, você é direita, esquerda ou é centro? Eu defendo a gente ser centro, assim como a gente está aqui agora. Você tem aqui o PSOL, o PT, né? PSB aqui de um lado, fazendo crítica, tudo, nada presta. Você tem aqui do lado a base do Bolsonaro, tudo presta. E a gente sabe que nem tudo presta e que nem tudo não presta. Então, a gente tem que estar no meio para dizer, não, ele está com razão sim. Esse terno dele é verde, parecido com cinza, ele está dizendo que é e é. Ou então tem hora que dizer, não, você tem razão, não é, o terno dele não é cinza, não. Então, você tem que estar no meio com a experiência de um Tasso Gereissati, de um Serra, de uma Anastasia, do Rocha. Você tem que ter essa experiência de dizer, sabe, no meio. De uma hora você diz que está certo, outra diz que está errado e vai para um lado e para o outro. O país precisa de pessoas hoje que sejam equilibradas, centradas, porque tanto os extremos são perigosos, tanto da esquerda como da direita. Não pensem vocês que, por a gente estar no governo de direita, as coisas estão tranquilas. Não. A extrema-direita ela é tão perigosa quanto a extrema-esquerda. E eu defendo que o PSDB seja esse pêndulo, seja esse meio que possa fazer esse equilíbrio de pesos. O nosso tempo está chegando ao final, a entrevista coletiva vai encerrando o seu tempo. Desde já agradecer ao Jorge Guerreiro, também ao Arthur Coelho pela participação aqui no programa. Agradecer também ao senador Plínio Valério, pedindo já que o senhor faça então as suas considerações finais, se despedindo aqui do programa. Agradecendo ao Jorge, agradecendo ao Arthur, você, Neto, e dizer que o povo do Amazonas fique tranquilo em relação a mim, né? Fique tranquilo em relação a mim, sim. Tudo aquilo que eu disse na campanha, eu vou cumprir. Eu não prometi grandes projetos, eu não prometi grande realização, eu prometi luta. Luta, defesa do Amazonas e defesa da Amazônia. Isso eu vou fazer. Confie em mim, né? O tempo vai mostrar que a gente tem razão nessas coisas todas. E pode me abordar na rua quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser para dar ideias. Eu devo meu mandato ao Amazonas. Eu sou senador da República, mas a serviço do povo amazonense. E é isso que eu vou fazer. Paz de Cristo a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Uma entrevista coletiva fica por aqui. No próximo domingo, nós estamos de volta a partir das 9h30 da noite, com mais jornalistas convidados aqui para me acompanhar na bancada e mais um entrevistado aqui no programa Entrevista Coletiva da TV Band Amazonas. Eu aguardo você.